Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos ouve. Hoje aqui no Ineditados teremos a presença dos organizadores do livro Flora de Santa Maria Revisitada, professores Liliana S. e Renato Záquia. A gente vai falar, a gente não pode esquecer de falar, que esse programa vai trazer o lançamento do livro Flora de Santa Maria, que já está disponível no site da editora, editoraufsm.com.br, no formato e-book. E lembrando que o mês de setembro é o mês da primavera, do calorzinho, das flores e das ciências rurais pela agenda da editora. Então, os livros da área estão com frete grátis no site, descontos especiais na livraria e você também consegue brindes especiais ali na nossa livraria, que fica após o arco, perto do posto de gasolina, que é junto de outras unidades no nosso centro comercial. Então, agora a gente vai apresentar os nossos convidados. A professora Liliana e o professor Renato são docentes aqui do CCR e vão trazer um pouquinho para nós da nossa flora, dos nossos livros aqui pela editora. A gente fez um livro muito lindo, muito visual, que está no formato e-book. Então, em vez da gente trazer aqui currículos e tal, vou deixar que eles se apresentem. Professora Liliana, vamos começar, então, pelas damas. Muito obrigada, Jéssica. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigada pelo convite, né? É uma satisfação poder falar sobre essa nossa obra tão sonhada, planejada há tanto tempo. Sim. Bom, meu nome é Liliana, eu sou docente do Centro de Ciências Naturais e Exatas. O professor Renato também é meu colega de departamento, do Departamento de Biologia. Me corrigindo, então, eu falei no CCR. Isso. A gente acaba trabalhando bastante trabalhando em parcerias, junto, né? Mas formalmente estou do Centro de Ciências Naturais e Exatas. Agora estou no Jardim Botânico, né? Estou trabalhando na UFSM como docente há uns 13 anos. Essa semana fiz aniversário de ingresso na UFSM. Parabéns! Eu sou formada aqui pela UFSM mesmo, né? Fiz ciências biológicas aqui em Santa Maria. Não sei se vou dizer essa data, né? Já faz tempo, mas ingressei em 1996, fiz licenciatura. E depois eu fui fazer a minha pós-graduação na URGS, no programa de pós-graduação em botânica, tanto mestrado quanto doutorado. Depois de algumas voltas, acabei retornando à casa, né, como docente. Muitos voltam, né? Isso é sempre bom. Muito bem. Bom, não sei, você falou de eu conversar um pouco sobre a minha formação, né? Como eu já falei, sou bióloga, professora de biologia, e comecei aqui na graduação fazendo estágios em outra área, na área da genética, né? Eu trabalhava com drosofilídeos, as mosquinhas das frutas, mas sempre gostei muito de plantas. Na minha família tem pessoas que trabalham com agricultura, né? A minha mãe é uma fã de orquídeas, adora jardinagem, e esse gosto pelas plantas acho que veio de família. Mas durante a graduação eu não cheguei a fazer estágio com plantas no início. Foi mais para o final da graduação que eu resolvi, então, realizar esse sonho de trabalhar com evolução de plantas, que era alguma coisa que me despertou muito a curiosidade. Sempre tive interesse em entender melhor como que as plantas surgiram, por que elas são do jeito que são, por que a gente tem tantos tipos diferentes de plantas. Tem coisas que a gente só vai tomar conhecimento dentro da faculdade. Exatamente. Também, né? Exatamente. E aí, mais para o final, eu tinha que decidir o que eu ia fazer, né? Se eu ia seguir uma carreira acadêmica, se eu ia trabalhar em escola. E tive muita vontade de seguir na carreira como cientista, né? Como pesquisadora. Primeiro eu procurei algo na área de genética vegetal. Eu pensei, bom, eu junto os dois universos do que eu adoro, né? A parte de genética, a parte de plantas. Quando eu fui buscar orientador, né, só tinha alguns
pesquisadores de outros estados, né? Que ficaria muito difícil para mim. Eu já estava bem, como o pessoal brinca, desenchavida, né? Nossa, não vai dar certo. Até que uma professora que depois eu conheci mais adiante, ela tinha saído para o doutorado e retornou, a professora Thais, me deu uma sugestão. Por que você não conversa com a professora Tatiana, da URGS? Ela trabalha com evolução de plantas. Eu, nossa, é isso que eu quero, Exato, né? é importante, Entrei em né? contato com ela, aí eu descobri que ela orientava pela botânica. Nossa, Fechou quem todas. sabe, né? Por que não? No momento que eu entrei para a botânica, nunca mais quis sair, né? É uma área de pesquisa, uma grande área da ciência, apaixonante, que aborda o estudo das plantas de diversas maneiras. Eu acabei enveredando mais para esse lado de evolução de plantas. E uma coisa foi levando a outra, né? Aos poucos eu também fui me interessando em como identificar essas plantas, como reconhecer um certo grupo de plantas, e hoje estou aqui, né, trabalhando também com uma flora, né, que é um levantamento de plantas de uma determinada região. Então, que você determina, não, você registra as espécies que existem numa determinada área. Então, foi assim que eu fui me construindo, fui mudando, né, e estou aqui de volta, agora trabalhando em parceria com o professor Renato e vários outros colegas ali que são apaixonados por plantas. Muito bem, e professor Renato Zacchia, como que veio parar aqui na Federal de Santa Maria? Como que se envolveu com as plantas, com esse estudo da flora? Boa tarde. Boa Boa tarde a todos. Boa tarde, Jéssica, professora Liliana. Bom, é um prazer estar aqui falando sobre essa obra, a Flora, né? Eu sou o professor Renato Aquino Zacchia, do Departamento de Biologia do CCNE, e fiz minha graduação na URGS, em Porto Alegre, fiz o mestrado e doutorado na URGS, e na graduação me interessei pela botânica, momento que eu fiz a disciplina de botânica sistemática e descobri que eu era capaz de identificar plantas, né? Identificar plantas significa descobrir o nome científico das plantas. E descobrir o nome científico das plantas, muita gente não compreende isso. Às vezes, quando a gente fala o nome científico, as pessoas dizem, mas me dá um nome popular, né? E as pessoas não se dão conta que o nome popular é um nome regional, né? Às vezes, numa cidade para outra já muda o nome popular. E às vezes um mesmo nome identifica tipos diferentes em locais Sim. diferentes, né? Às vezes o mesmo nome são espécies diferentes. Às vezes a mesma espécie tem vários nomes diferentes. Então, a função do nome científico é identificar a espécie, que é uma unidade evolutiva, né? De todo esse processo de evolução da vida no planeta, né? Considerando que a vida é uma coisa só, a vida é um todo, é a biosfera, né? É uma unidade. E esse conceito é muito importante porque ele resgata o interesse pela flora, pelas plantas, que está meio perdido hoje em dia. Então, o nosso trabalho é muito importante por causa disso. Desperta nas pessoas o interesse, né? Às vezes as pessoas pensam, não, a botânica ou a biologia, né? A gente vê a gurizada que está agora no ensino médio, por exemplo, fazendo aula de biologia, pensando assim, não, a biologia é aquela aula que a gente tem, é a arte de decorar nomes difíceis, né? Enquanto as pessoas têm esse conceito de que a biologia é a arte de decorar nomes difíceis, fica um pouco esquecida esse interesse pela botânica, pela biologia, pela zoologia, enfim. Não é só botânica, a zoologia também. Que as pessoas, aos poucos, não estão conhecendo mais as plantas nem os animais, né? E aí eu entro naquela temática, o que me interessou, o que fez eu chegar até aqui, né? O que fez eu chegar até aqui foi um professor de ciências na 5ª série que levou os alunos para um açude. Tirou da sala de aula e levou até um açude. E mostrou os bichinhos que tinham lá e qual é a interação que tinha esses bichinhos entre eles. O que me levou até aqui, a me tornar professor, foi ter um professor no ensino médio que me deixou trabalhar num museu durante um ano, todas as tardes, durante um ano. Experiências bem diferentes da que a gente, às vezes, está acostumado a ver, né? Plantando espécies de árvores nativas, fazendo compostagem, organizando aquários, organizando biografias de periódicos da área de ciências, de biologia, montando fósseis, fazendo taxidermia, né, que é aquele empalhamento dos animais que a gente... Então, foi esse contato com a prática da biologia que me fez que fez com que eu me apaixonasse pela biologia e pela questão de ser professor. E sai da coisa dos nomes difíceis para uma realidade da biologia, na vida, né?
Sim, e aí essa compreensão muda no ensino. Por quê? Porque a gente deixa de achar que a biologia é a arte de decorar nomes difíceis e a gente passa a biologia e a arte de entender a vida, né? Que é uma coisa bastante mais profunda e tem mais a ver com a nossa realidade. Porque as pessoas, né, a gente fala cegueira botânica, hoje em dia as pessoas não conhecem as plantas, né? Eu estou comendo uma alface, mas não sei como é que é aquela alface. As pessoas tomam uma cerveja, não conhecem a planta que origina a cerveja. As pessoas comem um pão, não conhecem um pé de trigo, né? E não se interessam muito por isso, porque esse mundo está afastado. Cada vez mais a tecnologia faz a gente se afastar, não que seja contra a tecnologia, mas está faltando isso aí. O nosso trabalho hoje, né? Ele tem que chamar atenção, interesse por isso aí. Então foi isso que me levou a chegar até essa coisa da botânica, da biologia, né? Foi essa questão. E estamos aí, então. Em 96 fiz concurso para o Departamento de Biologia, entrei como professor, né, do Departamento de Biologia aqui na UFSM. Estou até hoje aqui. Muito bem. Eu fico pensando, né, várias vezes, eu gosto muito de biologia, minha filha faz biologia. E eu fico pensando qual a leitura de mundo que a gente consegue atingir, porque é um outro nível de profundidade de leitura. Quem conhece, né, quem está andando, por exemplo, aqui na nossa floresta da UFSM, né, que a gente brinca, o pessoal vai fazer caminhada. Você olhar para uma planta e dizer, olha, esse aqui eu consigo fazer um chá. A planta está ali, ela é mais uma dentro daquele ambiente. Mas poder olhar e fazer essa leitura de reconhecimento é quase um superpoder, eu brinco. Né? Porque é um nível cognitivo que se deslumbra, né? Ele aparece, ele está ali à disposição de todo mundo, mas não é todo mundo que tem a chave de leitura para reconhecer. Então, eu acho uma coisa que me interessa bastante, acho muito bonito. E tenho bastante curiosidade. Acredito que todo mundo que tenha uma planta em casa, alguma coisa assim, a mesma situação de poder olhar e dizer, nossa, conversar com a planta, precisa de mais sol. É uma coisa tão simples, né? O que eu faço com essa planta? O que eu faço com as minhas violetas? Eu preciso dar mais sol, eu preciso botar mais água. As violetas todas, às vezes, têm alguma coisa diferente, né? A gente, às vezes, compra vários potes de violeta e quer tratar todas as plantas igual. Vou regar uma vez por semana, né? Mas conversa com a tua planta, olha para ela, vê se a folha amarelou. Vê se ela está drenando mais água que as outras, né? Isso é uma relação que a gente tem dentro de casa com as plantas e que, ainda assim, tem gente que não procura se aprofundar nem com aquilo que está ali no seu alcance, né? É uma questão que o Renato levantou, ele usou o termo cegueira botânica, que eu acho um conceito bem interessante, que é a dificuldade que nós, seres humanos, temos de entender a planta como um ser vivo. Muitas vezes a gente acaba reconhecendo as plantas mais como um pano de fundo, uma paisagem decoração, em que objeto, né? os atores principais são os animais. Tem, enfim, uma série de obras e artigos que discutem por que isso acontece exatamente, né? Mas o que nos move é, nesse momento em que, digamos, as plantas estão virando apenas um pano de fundo, é ajudar as pessoas a encontrar significado nelas, olhar, reconhecer a diversidade. Quando a gente começa a aprender um pouco sobre questões práticas, né? Essa planta é medicinal, essa planta é ornamental, ou alimentícia, ou é ameaçada, você vai adicionando um significado e aí você se interessa também por entender um pouco além de só isso, né? Então, procure entender como ela sobrevive, o que é importante para a existência dela, qual o papel dela com relação a outros organismos. Aos poucos, essa teia de relações vai se construindo. É uma complexidade, né? O primeiro passo é observar, é reconhecer. Então, a ideia também dessa obra é ajudar as pessoas a reconhecerem as espécies que ocorrem em Santa Maria, espécies nativas e as naturalizadas, que são aquelas que não são naturais daqui, não surgiram aqui, às vezes vieram de outros continentes ou de outros estados, mas acabaram se encaixando na paisagem, se adaptando, né, ao ambiente. E então, né, por que escrever esse registro sobre a flora? Porque tem um caráter histórico também, né? Que tem origem na flórula. Então, professor Renato, nos traga um pouquinho dessa historicidade aí que faz parte da história do livro.
Sim, assim, nós como botânicos, eu, a Liliana e vários nossos colegas que são taxonomistas, né, dessa palavra taxonomista, né, aquele que coloca dentro das caixinhas todo mundo, né, é uma mania que a gente tem como taxonomista, eu acho que a gente nasce com isso, não sei, de a gente ver as coisas espalhadas por aí, É uma forma de organizar o mundo, criar um né? armário Isso. cheio de códigos e vai botando em cada gavetinha um grupinho, né, a gente não gosta de ver as coisas assim bagunçadas, a gente gosta de organizar nas caixinhas, nas gavetinhas, é uma mania, começa colecionando figurinha, começa com isso, né? E depois a gente vai colecionando tudo que a gente enxerga, continha, etc. E daí quando a gente vê, não, eu não posso enxergar aquele negócio que eu tenho que saber o nome dele, né? Seja bicho, animal, fungo, o que seja. E a gente, é claro que a gente tem uma linguagem comum, né? Uma coisa estranha de botânica, né? Meus filhos até estranham assim, já vem o pai falar em botânica, né? A mãe também, a minha mãe também é botânica, né? Mas a gente tem uma linguagem diferente, né? Aí a gente conversa, né? E a gente sempre vai, a gente entrou aqui na universidade e a gente pensa, e a flora de Santa Maria, né? Como é que a gente identifica essas plantas que a gente bate com elas todos os dias, né? Que é essa identidade que tu falaste antes, da gente enxergar as plantas e elas têm um significado. Nem sempre vai ser um significado utilitário, porque tem muitas plantas que estão ocorrendo aí, que estão florescendo, que são desse tamanhozinho. Aí tu pergunta que nome é essa planta, a florzinha dela é muito pequena, né? Menos de 1 centímetro às vezes. E aí as pessoas... mas isso não serve para nada, né? Uma aluna uma vez, na primeira turma, eu me choquei com o que a aluna falou assim, mas isso aqui serve para alguma coisa, é só para incomodar, né? Eu digo, como é que ela fala uma coisa dessa da plantinha? Só porque ela é pequenininha e ela então não tem nome, não tem uso, não tem utilidade, né? Quer dizer, a vida não é útil, como diz o Ayrton Krenak, né? A vida tem o seu significado em sua essência. E as pessoas, quando olham, além de identificar, elas se sentirem identificadas, essa identidade do significado como vida, como parte da vida, né? E eu acho que é isso que a gente sente quando a gente tenta botar elas nos quadrinhos, porque a gente acha elas maravilhosas, mesmo que elas sejam pequenininhas e sem utilidade nenhuma. Então, mas a gente fica pensando, como é que nós vamos organizar isso aí? Então, a flora, ela é uma lista de espécies, com a descrição das espécies, com uma coisa que a gente chama de chave de identificação, que é um texto que a gente vai descartando itens até chegar naquela identidade. Por exemplo, essa tem flores amarelas, aquela tem flor rosa. Tem flor rosa. Mas ela tem... as folhas têm mais de 12 centímetros ou tem menos de 12 centímetros? Tem mais de 12 centímetros. Então, a gente vai indo até chegar no nome da espécie. Isso, isso ajuda a gente a identificar. E existem obras que são mais sofisticadas, que o objetivo delas é atingir um público que já tem uma história na botânica, né? Os especialistas, taxonomistas, né? E tem obras no sentido de divulgação, que elas não deixam de ser científicas, não deixam de ter o seu rigor científico, mas que elas tentam ilustrar com fotos, né? Com uma descrição um pouco mais resumida, como é o nosso caso, a gente optou, e com uma linguagem que não seja tão difícil, não deixando de ser científica, não abandonando o rigor científico. Porque todas as pessoas que fizeram a obra ali são pessoas da área da botânica que têm, né, uma história na área. Então, e a flora? Aí eu comentei com a Liliana, tem uma obra aqui da década de 60, né, são 2 volumes, um de 62 e outro de 65, né? Isso mesmo. Que existia um boletim do Instituto de Biociências, né? Só teve 2 edições, só o volume 1 e o volume 2. E o professor Romeu Beltrão, quem foi o professor Romeu Beltrão? Romeu Beltrão entrou na década de 30 na universidade, era professor do curso de farmácia, antes de existir a universidade, era faculdade de farmácia. E ele põe uma pessoa, ele é farmacêutico, né? Como a farmácia tem a cátedra de botânica, foi ele que fundou a cátedra de botânica farmácia, que até hoje existe a botânica aplicada à farmácia. Ele começou a colecionar plantas, identificar, e pediu ajuda do padre Balduino Rambo, né? Que é um nome importantíssimo na botânica do Rio Grande do Sul, né? Que faleceu com 55 anos, né? Mas nessa curto período que ele pôde produzir sobre botânica, ele produziu obras muito importantes como a Fisionomia do Rio Grande do Sul, que é uma obra muito interessante do pessoal de hoje em dia ler, que muita gente não conhece, né? Que fala sobre a flora e vegetação do Rio Grande do Sul. Mas, então, o Romeu Beltrão, o professor Romeu Beltrão, então, com a ajuda do padre Rambo, e também de William Hall,
também era um naturalista da época, né? Naturalista é um pouco diferente de biólogo. Naturalista, ele tem uma visão mais ampla, né? Incluía conhecimento sobre fósseis, sobre rochas, botânica, plantas, fungos. Era uma visão mais ampla, que nem tinha o antigo médico, que tratava de tudo. Hoje tem os especialistas, né? É bem diferente do biólogo, que é biólogo normalmente especializado em alguma área. E então ele fez uma lista de espécies botânicas encontradas. Então ele foi pioneiro, foi muito importante isso na época. Na época não existia internet, não tinha como fazer publicação online, né? Era muito mais difícil publicar um trabalho assim, não tinha massa crítica de botânicos no estado, quer dizer, massa crítica. Não tinha um número suficiente de botânicos capazes de ajudar nesse trabalho, eram muito poucos. Mas foi importante o trabalho dele, essas 2 publicações, porque deram uma lista de espécies que tinham sido encontradas no estado, no município até o momento, e estavam publicadas e estavam conservadas nos herbários, né? E depois a gente comenta sobre o que é um herbário. Mas aí a gente teve a ideia justamente de fazer uma coisa diferente com contexto, né? Hoje uma foto digital é muito mais fácil a gente fazer, a gente inclui imagens, que não era uma tradição botânica, que a foto era uma coisa muito cara, né? Eu imagino não se tinha catálogo algum. Então, quem desenvolve esse pioneirismo de ter um primeiro catálogo, na verdade, tem um trabalho hercúleo, porque ele está saindo do zero para alguma coisa, né? Exato. Ele foi então, a diferença justamente é essa, né? Hoje a gente está num outro contexto. Então, hoje nós temos um trabalho que tem descrições botânicas, chave de identificação e imagens, né? Que está dentro do contexto atual de botânica, né? Então, ele foi pioneiro, e é a partir dele que a gente encontrou vários parceiros, né? Importante aí a participação, a colaboração de muita gente, né? Tanto as pessoas que fizeram as monografias, como o povo que cedeu o direito sobre as imagens, muitas vezes os nossos autores que participaram não tinham as imagens, né? E tem um pessoal que trabalha muito com essas fotografias, né? De um site da Flora Digital da UFSC, né? Coordenado pelo Eduardo Gil, lá na UFSC, e que contribuem vários botânicos com fotografias, que são as imagens que tem nessa obra. É importante também essa parceria interinstitucional, né? Para que sejam criados essas bases de dados comuns, né? Que todos possam acessar, né? E então trago agora a pergunta para a professora Liliana. O que é um herbário? Né? E se ela pode falar um pouquinho mais sobre o que é essa confluência de biomas, que traz algumas características especiais aqui para a nossa região. Certo. Obrigada pela pergunta. É bem importante a gente falar de herbários, né? Herbário é uma coleção de plantas, eventualmente também fungos, alguns grupos de algas conservados. Geralmente conservados em pastas, que nós chamamos essicatas. Então, imagina, você pega uma amostra, um ramo de uma planta, seca, achatadinho, né? A gente usa um instrumento chamado prensa para deixar ele bem achatado. E nesse processo de secagem, boa parte das características importantes para a identificação são conservadas. Seca dessa maneira, uma planta, ela dura séculos, se for bem cuidada. Então, o que é um herbário? É uma coleção, né? É uma coleção com uma curadoria, então tem informações junto com essa planta que são de valor científico. Então, não é só pegar uma folha solta e guardar. Tem um método, digamos assim, recomendado de coleta para que tenha o maior número possível de informações que auxiliam na identificação. Tem informações sobre o local onde a planta foi encontrada, se for uma planta. Quem coletou, o que a gente chama de coletores, quem fez as identificações, nós chamamos de determinadores. Então, tem uma série de informações associadas àquele exemplar que está guardado. Imagina um museu, né? Então, é um museu. A diferença é que as plantas estão organizadas, no geral, em prateleiras com pastinhas, né? Então, uma série de pastinhas, uma biblioteca de plantas, né? Se a gente for pensar. Bom, graças aos herbários, é possível a gente acessar informação de diferentes espécies de plantas, fungos, algas, mesmo sem poder estar no ambiente onde elas ocorrem. Então, você pode conhecer plantas do mundo inteiro. E, em épocas, às vezes, você precisa da planta com flor, numa época que ela está sem flor. Por exemplo, nós utilizamos como fundamento, né, desse trabalho o herbário SMDB.
SMDB tem essa sigla porque era Santa Maria Departamento de Biologia. Mas ele surge muito antes de existir um departamento de biologia. Ele começa com Romeu Beltrão, lá na Faculdade de Farmácia. Vocês podem achar bastante surpreendente, mas nosso herbário é mais antigo que a universidade. Sim, né? A gente está calculando aí que tem uns 85 anos, ano que vem vamos fazer aniversário, né? Então, uma coleção bastante antiga, que tem plantas principalmente do estado do Rio Grande do Sul, mas tem plantas na coleção de diversas partes do país, até de outras partes do mundo. E para Santa Maria, tem uma rica coleção, principalmente de material que foi coletado pelos... o Rambo, o William Hall, né? E agora, mais recentemente, os participantes desse projeto Flora de Santa Maria, que também participaram coletando materiais novos, né? O nosso herbário está com em torno de 22 mil exemplares. Nossa. Parte dele já está online, né? Então isso é um avanço também. Como que era antigamente? A gente tinha que mandar pelos correios, ou alguém tinha que buscar as plantas, se algum pesquisador precisasse acessar essas plantas. Hoje em dia a gente está conseguindo fazer fotos de boa parte desses materiais e muitas vezes é possível, através das fotos, fazer algumas identificações. Nem sempre. Tem situações em que a gente precisa ver o detalhe do detalhe, né, para uma boa identificação. Mas isso já ajuda muito. Imagino. Permite o trabalho em rede, permite que pessoas de várias partes do mundo vejam nosso material, estudem nosso material, né? Então, a SMDB tem uma boa parte do acervo já online, num sítio que nós chamamos de cujo nome é Species Link. É como se fosse um herbário virtual, né, que agrupa a informação de diversos herbários físicos. Bom, então o herbário isso é uma coleção que é referência para quem trabalha com plantas. Seja o especialista, né, como o professor Renato falou, o taxonomista, seja pessoas que precisam conhecer alguma espécie ou precisam saber onde determinada espécie ocorre. Hoje em dia, os usos do herbário são cada vez mais numerosos. Tem até uma publicação que fala de 100 usos do herbário, né? Então, tem uma série de projetos que se pode fazer usando esse material dessa coleção. Importante como qualquer outra coleção científica biológica, né? Bom, então, o SMDB foi o nosso herbário fundamental. Usamos também informações de outros herbários, seja por consulta presencial ou, eventualmente, até consultas através dos herbários virtuais, né? E a segunda pergunta que você tinha me feito... Qual a importância, então, dessa região que tem a confluência de biomas, Muito né? bem, então... Traz uma diversidade. Imagino eu que traga uma diversidade especial. Fazendo gancho, né? Então, no nosso herbário, nós temos também representação de vários biomas, mas, claro, bastante representação dos biomas Pampa e Mata Atlântica, porque como o nosso herbário ele é bastante enfocado nas espécies que tem na região e proximidades, aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós, de acordo com o critério do IBGE, temos 2 biomas, o Pampa e o bioma Mata Atlântica. Nesse bioma Mata Atlântica, nós temos formações de florestas e formações campestres também. O bioma Pampa é principalmente um ambiente mais campestre, mas tem também formações florestais e mata de galeria, enfim, a gente não precisa entrar nesse detalhe. Santa Maria está numa posição muito privilegiada. Ela está num ambiente de transição, de contato desses 2 biomas. Se você pega e olha o mapa do Rio Grande do Sul e o mapa dos biomas, você vai ver que o Rio Grande do Sul está quase dividido no meio, não exatamente no meio, mas oeste, sul, bioma Pampa, noroeste, leste, bioma Mata Atlântica. E Santa Maria está ali, né? Então, se a gente anda pelo município, nós vamos encontrar áreas de campo típico de Pampa, áreas de campo mais com cara de campo de influência Mata Atlântica, ambiente florestal de influência Mata Atlântica. Então, nós encontramos espécies de 2 biomas diferentes aqui. Não necessariamente todas dos 2 biomas, claro que não, né? Mas uma diversidade muito grande. E quando nós começamos esse processo de revisitação, né, da flora, que inclui atualizar, inclui voltar e olhar com um novo olhar, nós fomos sempre sendo surpreendidos por novidades muito bacanas, como espécies que estão em listas de espécies ameaçadas de extinção, que a gente localizou aqui em Santa Maria. Ia ser uma pergunta minha, se existem espécies que foram identificadas aqui, que vocês percebem que tem esse diferencial. Sim, eu não sei se felizmente ou infelizmente, né? Felizmente no sentido que elas estão aqui ainda, infelizmente pelo fato de elas estarem em listas
de espécies ameaçadas, mas sim encontramos muitas espécies. Agora eu não sei dizer de cabeça quantas, mas, por exemplo, só de cactáceas, 5 espécies, pelo menos, ameaçadas de extinção. Uma delas é a capa do livro, né? Echinopsis oxygona. Mas de várias famílias botânicas, né? Plantas que, à época, né, na época que o Romeu Beltrão fez esse primeiro levantamento, não tinham sido registradas. Então, muita novidade. E, à medida que a gente foi começando a trabalhar com material de herbário, a gente foi vendo que também era necessário coletar mais material, ir mais vezes para campo, porque tem muita riqueza ainda para ser identificada aqui, né? E, com certeza, esse contato entre 2 biomas é um fator que auxilia nessa grande, como resultado dessa grande diversidade de espécies que nós temos encontrado. E com relação aos herbários ainda, quando existem essas plantas que têm diferentes características no decorrer do ano, no decorrer das estações, isso vai sendo atualizado? Tem amostras das diferentes etapas? Como é que Sim, que a gente chama de fenologia, né? Então, diferentes momentos, né? Bom, o padrão é nós realizarmos a coleta num momento em que a planta está o que nós chamamos de fértil. Tem flor, tem fruto, porque a maior parte das características realmente úteis para a identificação, até esse nível que a gente precisa identificar, estão em flor ou nos frutos, nessas partes da planta. No caso das plantas com flor, né? Estamos falando das angiospermas. Mas podemos coletar também em outras épocas, só não é padrão tombar no herbário material que não esteja fértil, justamente por essa dificuldade de se identificar, por exemplo, faltando informações, né? Então, se eu pego o galho de uma árvore sem flor, sem frutinho, tem alguma informação importante ali, mas não o suficiente para chegar no nível de detalhe que nós precisamos. Então, tem herbários que aceitam até um material que nós chamamos de estéril, é a palavra técnica, né? Quando não está com flor, não está com fruto. Mas existe um limite, digamos, do uso científico. E nós temos tentado coletar o mais completa possível. Agora, nós podemos coletar em várias épocas do ano a mesma espécie, até para acompanhar mudanças, né? Então, podemos coletar uma época que ela está com flor, outra época que ela está com fruto, ou coletar várias vezes a mesma planta ao longo do ano para saber qual o período que ela floresce. Digamos, coletei em setembro, ela está em flor, em outubro também, em novembro também. Com isso, eu sei, bom, eu vou encontrar essa planta em flor de outubro a janeiro, por exemplo. Então, essas informações são importantes também. Outra coisa bacana de recoletar, digamos, estão havendo mudanças globais do clima e até mesmo algumas espécies podem ter sua área de ocorrência alterada. Então, não sabemos muito bem qual o comportamento, né? Mas uma tarefa, digamos, uma fonte de informação muito boa para a gente entender o que vai acontecer com as espécies será o herbário. Por que, sei lá, na década de 60 tinha determinada planta e hoje não tem mais? É porque o ambiente dela foi destruído ou é porque o clima mudou muito? Então, esses registros o herbário permite também. Então, é importante coletar novamente. E também para saber se a espécie ainda ocorre. Nós não conseguimos fazer um levantamento ainda se há alguma espécie lá do Romeu Beltrão que ele mencionou e que não existe mais, digamos assim, está cedo para dizer isso, né? Sim. Mas tem, às vezes, a gente tem observado algumas espécies que são difíceis de encontrar. Então, pode ser que aqui não ocorram mais, porque foi modificado o ambiente. Isso é uma coisa que ainda está em caminho. Então, é importante, sim, coletar sempre, recoletar, para ir enriquecendo, né, com dados essas coleções. Eu faço essa pergunta porque existem árvores e plantas, no geral, que ficam bastante diferentes nas diferentes épocas do ano, né? Então, eu, claro, como leiga, tenho muita dificuldade até em reconhecer que se tratava da mesma árvore, da mesma planta, né? Isso é uma coisa boa dos registros fotográficos que o Renato enfatizou, né? Antigamente não tinha esse recurso. Era ilustração feita à mão, feita a nanquim, né, em câmara clara. Quando tinha uma ilustração, a gente dava pulinhos, né? Nossa, que maravilha, tem um material para a gente comparar. Felizmente, com o avanço de imagens, a gente tem usado bastante imagem também, e às vezes em bancos de imagem se complementa, né, essa informação além daquela do herbário, que é fundamental. E, professor Renato, com relação aos desenvolvimento do livro, grupo de pesquisa, colaboradores, como é que foi dialogar com esse grupo todo para a gente levar adiante um livro desse tamanho, né, com essa abrangência?
Não, até esse ponto eu vou deixar mais... O Renato está fazendo sinal aqui para eu falar, Ok. posso falar, não tem problema. Sem problema. Bom, assim, quando nós começamos essa conversa, eu e o Renato, isso foi quando eu cheguei aqui na UFSM em Santa Maria, né? Que eu esqueci de mencionar, mas eu trabalhei por 3 anos e meio na unidade de Palmeira das Missões. Vim para cá e, bom, Renato, quero trabalhar com plantas, o que já foi feito? E aí que começou essa conversa, né? Da gente fazer o resgate histórico, o que já tinha de informação. Eu fiquei bastante chocada de saber que a gente não tinha uma atualização mais completa. Isso é tão relevante, né, para a área. Mas, ao mesmo tempo, entendi, por causa do grau de complexidade que é isso, né? Então, para você ter uma ideia, nós começamos pensando, bom, vamos orientar nossos alunos e, aos pouquinhos, vamos trabalhando família por família. A gente costuma fazer esses arranjos de espécies por família, é algo da área, né? Então, por exemplo, a família das margaridas, a família do arroz, e assim vamos, né? Quando a gente foi vendo, o número de famílias em Santa Maria era muito alto e a gente não ia terminar tão cedo, acho que ia ser para mais de vida. E a gente também não tem conhecimento suficiente de todas as famílias, né? Tem um momento em que a gente vai ter um conhecimento geral, mas não ao ponto de determinar a espécie. Foi necessário ir atrás de parcerias, né? Começamos a convidar pessoas. Primeiro, estudantes de pós-graduação, depois outros pesquisadores, e o grupo foi crescendo, né? Esse volume 1, ele foi feito com a participação de 35 autores diferentes, né? Então, a maioria deles especialistas, ou pelo menos estudantes se tornando especialistas em uma determinada família botânica. Para ver como é difícil você fazer um trabalho como o fez. É realmente algo hercúleo. Exato. Felizmente, hoje, nós temos a possibilidade de redes, né? A internet facilita muito. Alguns desses autores não são nem do estado do Rio Grande do Sul, são de São Paulo, né? São de outros, de Santa Catarina. Isso só foi possível graças a esses herbários virtuais que facilitaram o acesso às informações das coleções, a internet, aos contatos de internet, né, os encontros virtuais. Claro que a massa, digamos assim, o início do projeto e o maior número de pessoas foi daqui de Santa Maria ou pelo menos do estado do Rio Grande do Sul. Foram os nossos principais parceiros de diferentes universidades. Eu não vou mencionar todas aqui, que senão vai ficar grande. Eu tenho medo de esquecer de alguma, né? Mas com muito envolvimento de estudante, desde a graduação, alunos de TCC, né, voluntário, mestrando, doutorando. Então, foi assim que a obra foi construída, né? Com bastantes pessoas. Alguns capítulos têm, às vezes, só um especialista. Alguns capítulos um pouco maiores necessitaram de mais gente. Por exemplo, eu falei da família das margaridas, né? Que nós chamamos de Asteraceae. Família Asteraceae, deixa eu ver onde é que está anotado aqui, 216 espécies nós encontramos em Santa Maria. É bastante, tá? Para você ter uma ideia, só isso já daria um belo trabalho. Exato. Separado. E, então, esse tipo de trabalho só anda graças a um esforço conjunto, né? Uma coisa que nos ajudou muito foi um trabalho maior, que é a Flora do Brasil, né? Que está em andamento. E aí, aquela coisa do regional influenciando o nacional influenciando o regional. A Flora do Brasil, né? Hoje em dia a gente está chamando, essa nova etapa está sendo chamada de Flora e Funga do Brasil, é um esforço em inventariar a biodiversidade de plantas, fungos e algas do Brasil. Um trabalho em rede, em conjunto, que envolveu centenas de pesquisadores de diferentes instituições. Essa experiência da Flora do Brasil acabou sendo bem interessante para nós também, porque nos ajudou a ver como funciona um trabalho em rede e a gente tentar usar esse trabalho em rede para Santa Maria também. Então, alguns desses autores que participaram aqui também foram colaboradores da Flora e Funga do Brasil. Então, pessoas especialistas mesmo. E o nosso trabalho aqui regional ajuda também a construir um trabalho nacional. Muitas vezes, plantas que tem aqui acabam indo para a lista nacional, né, por exemplo, graças a um trabalho local. Eu me questionava aqui, com relação a esses colaboradores de outras instituições, como é que funciona o trabalho deles, porque eles foram tipo consultores, tiveram acesso ao material daqui e porque eles, em função de serem de instituições fora da região, como é que eles
tiveram uma colaboração para falar da flora daqui? De diferentes maneiras. Trabalharam em conjunto com alguém daqui. Né? Então, tinham 2 pessoas, na verdade, 3, 4, 5. Então, tinha alguém que ajudava nas coletas aqui e depois se discutia a questão teórica, né, de identificação das espécies. Também se trabalhou muito com herbário virtual, com empréstimo de material. Então, por exemplo, não está nesse volume ainda, mas está para a sequência, né? Tem colegas que a gente emprestou material para Santa Catarina para eles analisarem lá o material. E tem alguém aqui, a campo, ajudando nas complementações. Então, dependendo do tamanho da família e de quão difícil é a família, às vezes você só recebendo as essicatas você já pode fazer o trabalho completo. Outras vezes não. Outras vezes é necessário fazer um trabalho extra de campo e aqui a equipe de Santa Maria está realizando essa atividade, né? Saindo a campo. Algumas expedições foram feitas de forma bem individual, com carro próprio, né, professor Renato? O Renato pegou o carro dele e foi lá atrás das plantas. Em outros casos, nós conseguimos organizar uma espécie de escão de coleta para várias regiões aqui de Santa Maria, para coletar material, né? Mas realmente dependeu do grau de complexidade de cada família e o quanto que a pessoa conhece já daqui. Tem gente que está fora, mas é daqui, né? O Renato tinha comentado antes do Eduardo, que ele foi daqui, né, de Santa Maria, então ele conhece a região, mas está trabalhando fora. Outras situações, realmente é uma pessoa que nunca tinha pisado em Santa Maria, mas a gente teve que dar as coordenadas de como funciona, e ele pediu, olha, preciso que vocês coletem aqui, lá, preciso procurar tal coisa, né, o esperado é tal, vejam se vocês encontram. Então, é um trabalho realmente de um ajudando o outro, né? Sim. E o pessoal que é do Rio Grande do Sul, alguns se deslocaram para Santa Maria para fazer coletas especialmente, ou já estavam fazendo, por exemplo, seus trabalhos de mestrado, doutorado, e incluíram algumas atividades nesses seus projetos para ajudar aqui em Santa Maria. Foi realmente um belo trabalho de equipe, né? Um ajudando o outro. Professor? Porque essa questão do herbário, o herbário é uma instituição dinâmica, porque a gente olhando assim, né, é um local onde guarda as plantas secas, chamadas exicatas, né? Exicatas quer dizer que é a planta desidratada. E a gente vê como se fosse uma coisa, bom, tá, ficam lá guardadas no teu armário. Não, o herbário é super dinâmico, né? Essa coisa que a professora Liliana falou. O herbário tem várias funcionalidades, que a gente chama de empréstimo, permuta, né? São das várias funcionalidades que tem o herbário. Ele é muito dinâmico. Visitação in loco é uma outra funcionalidade. Então, por isso a gente tem diversos funcionários no herbário, cada um fazendo uma coisa, vários bolsistas, cada um faz uma tarefa. A gente tem muitas tarefas a serem feitas. É uma instituição muito importante. Ela é valorizada internacionalmente através de um código. Esse SMDB é um código internacional. Ele não é local. Ele é reconhecido mundialmente. Então, o nosso herbário SMDB, ele é reconhecido mundialmente. Aquela sigla não é uma sigla só de Santa Maria. A gente coloca SMDB, ele é reconhecido através de uma rede que a gente chama Index Herbarior. Index Herbarior, então, um índice que tem, se vocês consultarem na internet lá, Index Herbarior, vão encontrar todos os herbários do mundo com as siglas internacionais. Bom, a permuta é quando eu tenho, por exemplo, eu coleto uma amostra de uma planta e eu vou naquela planta e coleto 2 ramos, 3 ramos da mesma planta no mesmo dia, no mesmo local. Aí, aquelas que são repetidas é como se fosse figurinha de álbum de figurinhas repetidas. E eu troco com outro herbário. Por exemplo, eu quero trocar com Havaí. Eu quero uma planta do Havaí. Eu mando aquela nossa coleta, eles mandam uma plantinha, uma duplicata deles lá, que é a figurinha repetida, lá do Havaí para nós. A gente enriquece nossa coleção. Os herbários do mundo fazem muito isso, né? Isso confere legitimidade também para essa rede que vai se criando. Sim. E isso é comum nos herbários. Depois, a gente tem o empréstimo. Então, responde um pouco, em parte, também essa questão, né? Não é necessário, também é do dia a dia dos herbários. Se nós temos um especialista lá na Bahia, que a gente convida para fazer uma parte da monografia aqui, é de praxe a gente emprestar o material. Vai pelo correio, ele chega lá, examina e também ele olha no Index, no Species Link, né? Que é online. Então, normalmente, quem está fazendo um mestrado, doutorado, vai pedir material para nós, né? A gente vai mandar pelo correio, essa é rotina. Então, a pessoa não precisa estar aqui em Santa Maria para fazer isso.
Outra coisa importante que eu senti na nossa conversa aqui, que falta falar um pouquinho talvez, da relevância dessa obra, no sentido de questões de botânica que o público em geral não conhece, mas que as pessoas reclamam muito. Por exemplo, o que eu vejo o pessoal reclamar assim, quem por exemplo, usa a botânica, mas não é tão assedia da botânica, às vezes olha assim, pá, mas trocou de nome essa espécie de novo, eu conhecia como feijoa seloviana, agora eles chamam de aca seloviana. E qual é o interesse dessa pessoa? É porque a aca seloviana, chamada goiabeira serrana, goiabeira do campo, é uma espécie nativa que tem frutos comestíveis. Aqui ela é pouco conhecida, mas foi levada para a Nova Zelândia. Na Nova Zelândia ela é produzida em pomares muito produtivos, eles têm um mercado que compra toda a produção deles, uma espécie nossa daqui, muito valorizada na Nova Zelândia, desconhecida aqui. E eles mandam essa produção na forma de sorvetes, sucos, polpa, né, para o Japão. Toda a produção deles vai para o Japão. Né? Bom, e aí? É importante isso. Então, como é que a gente sabe disso? Como é que a gente acessa essa informação? Nome científico. Ah, mas era feijoa seloviana, e agora como é que eu vou achar isso? Mudou de nome. Esses botânicos ficam trocando de nome, eles acham bonito isso, ficar trocando de nome. A questão é a seguinte, a gente tem que correr para 100, 200 ou mais tempo atrás, o que era o universo que os nossos botânicos ancestrais tinham, né? Correio inviável, meio de transporte inviável, internet não existia. Bom, se um botânico chamado Luiz descobrisse uma espécie nova aqui no Rio Grande do Sul e uma botânica chamada Maria descobrisse uma espécie nova no México, eles dificilmente iam conseguir conversar entre eles ou acessar em tempo útil dentro do prazo da vida deles para descobrir que aquilo era uma mesma espécie botânica. Então, muitas vezes tinha várias plantas com nomes diferentes, científicos, né? Identificadas por pessoas diferentes em épocas diferentes, como espécies diferentes, e eram a mesma espécie. Né? E assim ocorre com plantas que a gente conhece, como a goiabeira, a laranjeira, o cinamomo, o eucaliptus. Né? Então, existe a necessidade de a gente atualizar de tempos em tempos. Por isso o nome Revisitada. Né? É importante salientar essa questão do Revisitada. Porque lá na época do Beltrão, existiam plantas com nomes diferentes que elas têm agora, nome científico. Isso tem que ser atualizado. Então, boa parte do trabalho tem essa relevância pela atualização dos nomes científicos, né? Também aquilo que a professora Liliana falou, plantas que não eram conhecidas aqui, que hoje são conhecidas, plantas que tinham sido coletadas e que não se encontram mais, né? E essa questão dos usos até me lembra quando eu, antes de trabalhar aqui na UFSM, eu trabalhei na extinta Fundação Zoobotânica, infelizmente extinta Fundação Zoobotânica, que é uma das maravilhas do Brasil em termos de botânica. Até sugiro vocês fazerem uma entrevista com o pessoal do herbário do Museu de Ciências Naturais da extinta Fundação Zoobotânica, que infelizmente foi extinta, porque ela inclui o Museu de Ciências Naturais, o Jardim Zoológico de Sapucaia e o herbário Haas, né? E, além disso, o Jardim Botânico, né? De Porto Alegre. Né? Eu digo uma das maravilhas porque o Jardim Botânico é dos 5 melhores do Brasil. O Jardim Botânico, em termos de qualificação de categoria, ele atinge todas as exigências, né? Dos grandes jardins botânicos do Brasil. Né? Também. Sim. E eu trabalhei lá, felizmente, 1 ano como bolsista no herbário lá da extinta Zoobotânica, né? E uma vez veio um pesquisador procurar o seguinte, ele trabalhava com papagaios e ele disse assim, eu quero olhar aqui essas plantas, porque conforme a maneira como o animal morde o fruto, a gente vê pela mordida do fruto que espécie que eu não sabia disso. Olha que interessante. Nunca me passou pela cabeça que alguém ia pesquisar por causa de um papagaio, entende? Sim. Então tem muita coisa que as pessoas visitam nossas coleções botânicas para pesquisar e que a gente não tem ideia. Então ele é muito útil, né, para vários pesquisadores de várias áreas. Não é só para os botânicos. Então, só citando um exemplo, né? E a questão até da foto do desenho é bem curiosa. Porque antigamente o que se falava, né? Hoje em dia a gente vê, mas a foto é bem mais barato hoje produzir uma foto que antigamente. Antigamente tu
Tinha um filme com 12 poses, né? Que aquele filme vinha com aquelas número de fotos, já o pessoal hoje em dia não sabe o que é isso, as poses, né? Que é um rolinho, né? E tinha 12 quadrinhos. Tu queimava cada quadrinho quando fazia uma foto, né? Se tu fizesse 5 fotos com foco errado, iluminação errada, etc., tu perdia aquelas, né? Então tu gastava dinheiro. E era caro, né? Fazer uma revelação. Mas tem um fator que era comentado na época, década de 70, 80, pelos botânicos, né? Eu participei de conversas na década de 80, inclusive, que comentavam por que nas obras de botânica se usa mais, além da questão do preço da foto. O botânico, quando desenha, e isso é uma questão assim a favor do desenho e contra a foto, ele consegue detalhar aquelas características que são mais úteis para a identificação. Mas assim, ele é um desenho tendencioso, né? Ele puxa para o lado da taxonomia, ele puxa aquela coisa. Bom, ele detalha aquilo ali que o botânico se interessa, né? E não aquela é uma foto característica artística também, né? Que ele pretende que fique registrado naquela imagem, que a imagem sirva de fonte para uma determinada característica, ele pode meio que exacerbar de propósito, né? Exato. Então, essa é uma coisa que a gente não conseguia com a foto, porque a foto depende muito de luminosidade, foco, da posição, da hora do dia, entende? Então, muitos defendiam, assim, o desenho em relação à foto. Qual é a vantagem da foto? A foto te dá uma visão mais realística, mais popular, talvez. Então, os dois são bons, a foto e o desenho. Mas, claro que hoje em dia, com a qualidade que a gente tem de fotos, com a qualidade com o valor mais barato, né? É muito bom usar as fotos. Então, os dois são, né? Inclusive, a gente tem obras hoje no Brasil, muitas obras com fotos que ajudam muito, né? O trabalho do botânico, né? Mas uma coisa que eu queria comentar é que, assim, alguém me disse já assim, professor, uma sequência aplicativo do celular. Eu imaginei que nós íamos chegar. Inclusive, a gente está se encaminhando para os minutos finais. Vamos falar, então, dos aplicativos que são a modernidade, né? Os aplicativos ter na palma da mão. Eu uso um monte de aplicativos. Eu gosto dos aplicativos. Não sou contra os aplicativos. Viva os aplicativos. Ponto. Bom, novo parágrafo. Existe um aplicativo, ou vários aplicativos, que a criatura vai lá, põe em cima da planta e diz o nome científico. Então, o botânico é desnecessário, não precisa mais do botânico. Morte aos botânicos, né? Não é isso? Não é isso. Por quê? Porque não adianta. Primeiro lugar, eu já usei esses aplicativos. Eles não identificam todas as plantas. Eles têm uma margem de erro muito grande, né? E eu nunca vou defender uma coisa que substitua os seres humanos, mas que ajude o trabalho dos seres humanos. Substituir os seres humanos é a coisa mais cruel que existe. Então, a gente não pode usar a biologia para isso. Então, o que acontece? Ele tem várias desvantagens. Ele não identifica todas as plantas, muitas vezes identifica incorretamente. Errado, acho que é pior, tem referenciais, né? Muitas vezes tem referenciais, né? Por exemplo, tem referencial numa flora que não é a nossa flora. Então, muitas vezes, ele não alimenta suficientemente com as características que vão permitir que a gente identifique nossas plantas. A outra questão é uma questão assim, a gente como professor, eu acho muito bom lembrar o fato de ser professor, a gente se preocupa com a questão assim, motricidade fina nas pessoas. O que é melhor para uma criança ou para um adolescente que seja? Lidar na terra, né? Ficar clicando na telinha do celular o tempo inteiro, ou a gente desde a criança fazer ela desenvolver, tocar, pegar. Então a botânica é muito importante desde a criancinha, porque ela vai lá pegar aquela planta, nós temos o nosso jardim botânico aqui, quando as crianças visitam, elas veem plantas que têm pelos, plantas que não têm pelos, que têm a folha áspera, que têm a folha lisinha. A riqueza, né? Que tem um cheirinho. De sensações. Então, elas precisam disso. É importante o professor, essa questão. Os professores trabalham nessa questão, né? Então, a botânica é importante desde aquela fase até o nosso aluno de graduação, da engenharia florestal, da agronomia, da farmácia, da biologia, da zootecnia, que ele pode, então, manusear essas plantas. Em vez de estar clicando naquele aplicativo, use o aplicativo, mas use também essa questão nossa, que é de a pessoa coletar, então, o nosso trabalho. Ele tem várias abordagens, né? O que faz um botânico? O botânico, ele vai a campo, né? Então, ele caminha, ele observa, ele enxerga. Então, o aluno que vai com a gente para o campo, caminhar, observar, manusear, ele desenvolve competências, capacidades, a gente capacita, a gente constrói, né, nesse jovem a aumentar a observação,
estimular a curiosidade. O fato dele estar caminhando, dele estar a campo, dele estar observando a natureza. Depois da coleta, né? Ele vai para o laboratório, ele vai pegar, manusear isso, né? No laboratório. Ele vai visitar um herbário, vai comparar, vai exercitar essa questão da comparação das plantas, né? Ele vai também trabalhar a questão da literatura botânica. Então, ele desenvolve várias funcionalidades de aprendizagem, o que é muito importante. Então, a botânica também é muito importante para o desenvolvimento humano das pessoas, né? Nessa questão da aprendizagem, de vários aspectos da aprendizagem. Então, não adianta usar o aplicativo. Viva a botânica, viva a taxonomia, viva a flora de Santa Maria. Viva a flora de Santa Maria. Obrigada, professor. As palavras finais, professora Liliana, algum recado, alguma mensagem que queira deixar para os nossos ouvintes? Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade dessa conversa, né? Foi bem divertida e pela divulgação do trabalho, né? Ele é uma parte de um projeto que está em andamento, então se alguém se interessar por plantas, é bem-vindo aos nossos grupos, né, para conhecer mais plantas, de repente até contribuir na continuidade desse projeto. Tem vários locais que pode fazer pesquisa sobre plantas com bastante confiabilidade, né? Nós falando que os aplicativos não são tão bons, mas você pode procurar lá na Flora e Funga do Brasil, o site do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Pode também agora olhar a Flora de Santa Maria Revisitada. Exato. Né? E estamos também à disposição no Departamento de Biologia e no Jardim Botânico. Visitem o Jardim Botânico. Maravilhoso o nosso Jardim Aproveitem, Botânico. É um lugar maravilhoso que nós temos aqui o privilégio de ter dentro da universidade, em Santa Maria. Então, visitem-nos também no herbário, que é no prédio 20 ou 22? 21, eu sempre confundo os números, mas é o último dos básicos, né? Segundo andar, serão muito bem-vindos. Muito obrigada. Muito bem, obrigada, professora Liliana, professor Renato. Obrigado. A gente encerra o programa de hoje por aqui, lembrando, então, que o Flora de Santa Maria está no nosso site, editoraufsm.com.br, no formato e-book, disponível como lançamento, e todos os livros, os demais livros impressos, que são dos centros rurais e têm temas adjacentes, estão com frete grátis no nosso site. Tá bem? Um grande abraço a todos, boa semana, até mais. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.